Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, que esteve em Brasília com a comitiva regional, aqui participando de audiência pública, fazendo outras agendas também. A gente tem ainda a situação envolvendo a 130, que a gente vai voltar a falar das vias paralelas, com buracos já dessa obra que recentemente foi entregue. A gente vai querer saber novidades também sobre a ponte sobre o Rio Forqueta, essa parceria Lajeado e Arroio do Meio. Tem um decreto estadual que não coloca Lajeado na lista dos municípios atingidos pela enchente, que poderão prorrogar o vencimento do ICMS, mas vamos começar pelos balões que estão aqui no estúdio, né, prefeito? Mostra aí na live um balão rosa, um balão azul, porque tem o Parque Rosa no próximo domingo no Parque Ney Santos Arruda, Grupo Independente e Prefeitura de Lajeado promovendo mais um grande evento, né, Marcelo Calmo? Bom dia. Perfeito, e eu acho que é propício, é muito bom, porque, e principalmente no Parque Ney Santos Arruda, que naturalmente ele acaba levando um contingente muito grande de pessoas. A gente passou lá, ele está quase voltando ao normal depois de todas as enchentes. As equipes estão trabalhando para fazer a limpeza, fazer a estruturação. Nós tivemos obras interessantes agora. Essa semana foi concluída a sapata para a instalação dos postes de iluminação lá na pista de caminhada que fica rente à lâmina d'água, e agora falta então só instalar os postes, enfim. Então fica o convite a partir das 15 horas de domingo, em referência ao mês, ao Outubro Rosa. Importante a gente estar se reunindo, confraternizando, passando essa mensagem tão importante também de prevenção. Nos encontramos lá. Deixa eu só pegar o gancho do Parque Ney Santos Arruda. Primeiro, essa sapata e toda a luminária, tendo uma enchente, não vai chegar nela? Como é que vai ser essa proteção também? E pelo que eu dei uma olhada, o parque se manteve bem. Eu digo, os brinquedos, né? Aqueles de madeira que foram colocados, porque a enchente, olha, levou casas. Sim. E aqueles brinquedos ficaram lá, né? Então, Sim, mostra também esse planejamento, né, prefeito? E inclusive aquelas pedras também na barranca que vocês colocaram uma rede para proteger, que sempre se tinha dúvida, se vier uma enchente, vai permanecer ou vai levar? Ficou, né? Sim, sim. Foi assim uma ótima satisfação ver que todas essas obras de reconstrução da barragem que foi afetado na enchente de 2020, ela suportou essa enchente que é a mais grave que a gente teve. Então, toda essa extensão da pista de caminhada, desde do parque do Porto dos Brudar até lá no fim, depois da rede Polo, da rede Super, ela se manteve, e também os brinquedos. E quando a gente estruturou essa iluminação da pista de caminhada, se fez justamente em cima do barranco, para que quando a cheia chegasse, ela chegasse com menos volume, com menos repercussão do que se fosse feito lá embaixo. Então é um poste inclinado nos padrões que tem na Orla do Guaíba, lá em Porto Alegre. E agora falta trazer esse poste e parafusar nessa sapata que dá toda a sustentação dele. Acredito que para o verão a gente vai ter, até dezembro vai ter novidade bem interessante por ali. E prefeito, então, agora sobre a viagem que o senhor fez a Brasília, o que o senhor pode adiantar para a gente? Bem, muito interessante, importante a audiência pública com muitas lideranças da região, todos os prefeitos estavam lá, com representantes do governo federal, a secretaria, os ministérios estavam lá, com os deputados, enfim. E é importante porque é natural que, conforme o tempo vai passando, os assuntos vão ficando menos latentes. E o Brasil ele tem passado por um período de muitos eventos extremos. Então, o nosso evento de setembro, depois deste, já aconteceram outros eventos em outros locais, em Santa Catarina, em Paraná, no Amazônia, um outro tipo de evento que é a seca, enfim. Então, manter esse debate, esse discurso, esse diálogo, para que a gente não esfrie o assunto, porque o grande volume de recursos necessários para as cidades, eles estão por vir. Então, é muito importante, e um dos pleitos da região é que a gente pudesse, talvez em 60 dias, retomar esse debate e ver o que a gente avançou, considerando o evento da enchente, até essa data agora, que passaram-se 50 dias mais ou menos, e daqui a 60 dias avançando também e fazendo esse grande prestação de contas e análise do que avançou. Objetivamente para a região e para Lajeado, tem avançado bem o processo
da construção das casas, e eu acredito que ainda em outubro ou na primeira quinzena de novembro, nós tenhamos o retorno já destes deferimentos, destes pleitos. Os processos que estão mais avançados. Daqueles 2 processos de lajeado, do Minha Casa Minha Vida 1 já está no Ministério, e aí no Minha Casa Minha Vida, lajeado compete ou disputa com todo o Brasil. Esse processo está no Ministério. E o outro do Calamidade, que é em decorrência dos prejuízos da enchente, a gente tem competido só naqueles municípios que tiveram a declaração de calamidade deferida. E os 2 processos que estão mais avançados são são Encantado e Lajeado. Então é possível que a gente tenha, num curto espaço de tempo, o deferimento destes recursos para a reconstrução das casas. Para as 2 situações. São processos Calamidade diferentes. E Minha Casa Minha Vida. Elas são falando de 300 moradias, né? Exato. E aí, em outubro, tendo ok, a ideia já dá para fazer uma projeção de quando começaria essa obra, prazo de entrega? Ainda não. São etapas a serem vencidas. Então, tem a publicação da portaria que reconhece, que seleciona o município, então, para as modalidades. A gente tem expectativa de ser selecionado nas 2. E aí, depois disso, acontecem os editais de seleção. O município tem que estabelecer isso. No Calamidade, é exclusivo para quem teve prejuízos em decorrência da enchente. O Minha Casa Minha Vida normal, digamos assim, são todas as pessoas da cidade que se enquadrarem naqueles critérios que vão ser definidos. Nós tivemos 2 enchentes pequenas agora, prefeito, e olha como foi interessante, porque de uma para outra, na verdade foram 3, né, em 10 dias. E da primeira para a segunda, vocês viram que tinha uma previsão de possibilidade de nova cheia e mantiveram as pessoas no 100, no ginásio. Não teve aquela preocupação de sair para recolher as pessoas, para tirar os pertences de casa, para fazer toda essa movimentação da Defesa Civil. Aí eles voltaram e alguns dias depois teve uma terceira cheia que foi pequena. Essas famílias, até a cota 22, por exemplo, estariam todas elas sendo contempladas? Porque se nós começarmos a falar de cota 23, olha, para esse ano teve uma enchente, tivemos 5 no total, uma apenas passou de 23, que foi a tragédia, né? Sim. Que foi quase a 30 metros. Mas olha como já dá um alívio até para as autoridades, né? Perfeito. E sim, dentre os critérios que vão ser utilizados para o calamidade são, primeiro, quem perdeu a residência, e aí tem os outros critérios específicos do programa. Renda familiar até R$ 4.400. Então, quem perdeu a residência, quem mora na barranca do Rio Taquari por conta da correnteza, e depois ainda quem mora nessas regiões mais baixas. Nós vamos conseguir atender essas pessoas de uma forma ou de outra. Se não for no calamidade, a prefeitura estuda também projeto para que, se for necessário investir recurso público do município, nós faremos. E aí recebe estas áreas, e elas são principalmente aqui no entorno do Parque dos Jic, que trabalha com expansão. Primeira rua ali, Francisco Oscar Carnal, primeiras famílias que saem de casa sempre. Expansão, né? Do Parque dos Jic, expansão do Campo do São José, que também é uma ação interessante, é outro equipamento público disponível. E aí como a gente falava, numa grande área de lazer, na Conserva, no Santo Antônio, no 25, mais uma área de lazer. A princípio a gente trabalhava com uma área de frente ao Rio Taquari. Hoje, por conta da enchente também, a Rua Dois Irmãos é uma rua que está no nosso radar para que a gente possa trabalhar. Qual bairro? É no Conservas, daí a Dois Irmãos. Ela fica contígua ao Arroio Saraquá. E antes ainda do cantão, como tu disseste, a Dois Irmãos é a que primeiro pega água. Então são assuntos que estão no nosso horizonte de ação, sim. E, prefeito, quanto ao decreto estadual que não coloca Lajeado na lista dos municípios atingidos pela enchente, que poderão prorrogar o vencimento do ICMS? Quando a gente tomou conhecimento do decreto, imediatamente a gente começou a fazer os questionamentos para o Estado de qual o critério para estabelecer, que foi utilizado para a elaboração deste decreto. E porque se a gente falar em prejuízo, sim, essa foi a enchente que mais deu prejuízo em Lajeado disparado. A enchente que ninguém viveu isso. Então, assim, eu acredito que o Estado ele vai retomar seu processo decisório e vai incluir os outros municípios
da bacia do Taquari, que tiveram muito prejuízo também, Lajeado, Estrela, Cruzeiro, Bom Retiro, Venâncio, em grande parte também. Porque por enquanto está Arroio do Meio, Colinas, Encantado, Mussum e Roca Salles, além de Santa Teresa. Vem de Santa Teresa para baixo, né? Pega a parte mais alta, né? Isso, de Santa Teresa para baixo até Arroio do Meio. E, enfim, acreditamos que isso vá ter as suas alterações e os outros municípios sejam atendidos também. E não é uma isenção de imposto, né? Também tem isso. É uma prorrogação do vencimento do ICMS nesse período de 3 meses. Né? Ajuda, sem dúvida. E essa definição, se vale a pena ou não vale a pena, porque vai ter que pagar, isso é do empresário. Claro. E ele tem que ter a opção de decidir. Então, isso que a gente gestiona junto ao governo do Estado. Essa possibilidade de decisão tem que ser oferecida para o empresário. Falando em Arroio do Meio, prefeito, como é que está a situação da ponte, o projeto, a nova ponte sobre o Rio Forqueta? A gente viu que a água ela chegou até perto da ponte de ferro, né? Sim. Da própria ponte ali. Esses dias tivemos um acidente que tranca, foi na ponte da RS 130, sobre o Rio Forqueta, e tranca tudo, tranca a 130, tranca a ponte de ferro. Como é que está esse projeto também? O que tem andado? O projeto está pronto, o projeto que o município contratou está pronto. E aí a gente apresentou ele para o Estado, isso antes destes eventos climáticos extremos. E naturalmente o Estado vai ter que fazer uma redefinição dos seus investimentos. Então, nós vamos seguir postulando junto ao Estado, mas nós postulamos também isso na União. E aí é um processo mais demorado, um processo que vai depender também com recurso da União. Vai depender dos outros processos que os outros municípios forem encaminhar. Então, ele por parte da União, ele não é um projeto prioritário, frente a todos os prejuízos que se teve pela frente. Mas é um processo de muito interesse para a União também. A enchente pode atrasar essa obra, então? Pode atrasar, atrasar. Qual é que era a participação dos governos? A proposta que o município fez para o Estado é que o Estado assumisse 50% deste valor, que seria em torno de 6 milhões de reais, e os municípios, cada um, assumiriam os outros 50%. E agora, com a União na jogada? Com a União na jogada, se apresentou também. Se conseguirmos avançar com o Estado, perfeito. Se conseguirmos avançar com a União, foi postulado o valor total do recurso, os 12 milhões para a construção dessa ponte. Por enquanto parado, então. Por enquanto parado, frente às novas prioridades que estão, sem dúvida muito importante, mas frente a todos os prejuízos, eu acredito que vai dar não vai andar no ritmo que a gente postula. E falando ainda de pavimentação, e foi trazido o assunto da 130, esse buraco que foi mencionado, ele não faz parte desta etapa da obra. Ele já era... Aí nós estamos falando das vias laterais? Das vias laterais, exatamente. No trecho de Lajeado, isso. Essas vias que foram entregues recentemente. Isso, né? Ele não fazia parte desta via entregue. Não foi feito, então, esse buraco ele não estava nessa etapa. Era uma pavimentação anterior já, mas foi feita a recuperação. Foi feito essa semana, né? Isso, o pessoal está trabalhando, passei lá, inclusive, agora há pouco, porque era... Mas já existia pavimentação ali, não fez Sim, parte dessa... existia uma pavimentação e ela não fazia... Porque aquele acesso ali do posto NEC, naquelas imediações, já existia uma pavimentação. Então, ele não faz parte do contrato das vias... Porque se fosse do asfalto novo, seria muito recente, né? Para já ter um buraco daquele tamanho, daquela alguns magnitude, buracos, né? sim. Era mais do que um até. Mas então o pessoal está trabalhando, está fazendo a conclusão e sim, vai melhorar sem dúvida. Prefeito, mudando de assunto, estamos em 20 de outubro e já tem ouvinte questionando se vai ter programação de Natal no Parque dos DIC. Sim, vai ter a programação de Natal, a licitação da decoração da cidade, ela está na rua, a licitação agora é aberta, o recebimento das propostas é agora 24 de outubro, então a gente está tentando acelerar também para que ao longo do mês de novembro se faça a instalação de toda a decoração natalina das ruas e o Parque do Papai Noel, a Aldeia do Noel também está nessa licitação e com certeza a gente vai manter. O que é um pouco diferente esse ano e ainda não há uma definição expressa é sobre os eventos culturais, porque mudou a política tanto do Estado quanto da União, tanto de lei Rouanet quanto de lei de incentivo à cultura. Então, nós não temos projetos habilitados para captar recursos.
E isso dificulta muito a execução da parte cultural, porque tem que ser toda com recurso próprio daí. Sim. E aí a gente faz uma análise da oportunidade, conveniência, enfim, de fazer esse investimento todo com recurso próprio. Seguindo no atendimento ao ouvinte, tem um aqui que manda inclusive um print da conversa que ele teve com o pessoal do Agiluz, o Eliseu. Olhem esse print, gostaria de saber do prefeito se não existe mais conserto de iluminação pública, que pelo jeito não. Ele manda aqui uma conversa que ele começou lá no dia 4 de outubro, e aí ele fala de novo, lâmpada queimada na rua Walter Imich, no bairro Convência, enfim, e daí veio só a resposta automática. A Agiluz agradece o seu contato para continuar seu atendimento, favor informar, e blá, blá, blá. E não aconteceu a troca. Como é que está essa situação, prefeito? Sim, vou levar essa demanda, vou ver do porquê não foi atendido, enfim, mas segue. E a gente teve uma nova reunião com o Tribunal de Contas essa semana para o processo da PPP. O município fez nova apresentação de esclarecimentos que o Tribunal de Contas solicitava sobre o processo de PPP, e agora a gente está no aguardo desta análise dos auditores do Tribunal de Contas para que a gente possa botar esse edital daquele que a gente falava que era o maior investimento, maior licitação da cidade por na rua. Prefeito, a Bernadette Sebastiani questiona o seguinte, sobre as lixeiras que foram tiradas ontem no bairro São Bento, se elas vão ser substituídas ou como é que vai ficar a situação? Ontem, inclusive, o ouvinte Marlon também nos ligou aqui reclamando, né? Disse que é muito feio deixar as sacolas penduradas nas grades e que seria melhor ter o retorno das lixeiras. Nós temos algumas experiências, a realidade de Lajeado difere de bairro para bairro. Tem uma sistemática do bairro Centenário que é muito interessante, que cada um tem que ficar responsável pelo seu lixo, e isso inclui a colocação do lixo na frente da sua residência. Eu, particularmente, eu concordo com esse tipo de atuação, porque todos precisam gerir da melhor forma possível os resíduos. No caso específico do São Bento, como é muito recente, eu não consigo trazer muita informação agora da realidade. Mas, de fato, se o sujeito está pedindo uma lixeira na frente de um imóvel que não é seu, a prefeitura acaba não atendendo. Mas na frente do seu imóvel, pode. Na frente do seu imóvel, pode pedir sim, que a prefeitura faz questão de atender. O Marco Birk, de Lajeado, diz, mas pode dizer para o prefeito que já tem buracos na via lateral da obra do viaduto, logo após o trevo da BRF, sentido Venâncio Lajeado. Esse sim faz parte da pavimentação nova. Lamentável, coloca ele aqui. Venâncio Lajeado. Ok, sim, vamos. O fluxo ele tem sido muito intenso e o volume de chuva muito intenso, sim. E se tiver, é por conta da empresa, tem que ser feito o reparo, sem sombra de dúvida. Ouvinte questionando quando vão arrumar a Hugo Jacó Mate, pois faz mais um ano que a ouvinte pediu para arrumar uma vertente que tem no meio da rua. É a Carla de São Bento. Vou levar a demanda também. Vou levar adiante a demanda. Para fecharmos, prefeito, sei que tem uma tentativa de parceria com o Google para notificações em relação a desastres ambientais, né, especialmente enchentes. Isso, esse também foi uma das pautas que a gente buscou agilizar nesta semana. Eu recebi, inclusive, do Ricardo Didrich, essa matéria que foi compartilhada desta ferramenta do Google, que funciona em vários locais do mundo, sobre o alerta e previsões através de inteligência artificial de eventos climáticos. Então, feito isso, a gente buscou contato com o Google e a gente está buscando esta agenda para que esta ferramenta seja oferecida também para o Vale do Taquari, para Lajeado e para o Vale do Taquari. E temos a expectativa, então, de talvez, num curto espaço de tempo, tá se reunindo com a equipe do Google para estar entendendo e analisando esse processo do custo-benefício para que a gente tenha isso com essa grande potência mundial aqui como mais uma das ferramentas de atuação aqui no nosso vale. E prefeito, só relacionado ainda à Agiluz, o ouvinte colocou o seguinte: escreva para agradecer a equipe da Agiluz pelo imediato atendimento em uma troca de lâmpada, em frente à nossa residência no bairro Conventos. Foram avisados na terça-feira e já atendidos na quinta. Quem mandou é o Diego do bairro Conventos. Tem reclamações e tem elogios. Né? A Lone
diz o seguinte, isso aí, cada um faz sua lixeira na frente da sua casa. Outro diz, bom dia, moro em São Bento, fazia parte da associação de moradores e atualmente não mais. Em relação às lixeiras, quem tiver interesse pode pedir para a prefeitura para colocar em frente à sua casa. Que são os que estão reclamando, que era em frente da casa dos outros. É o Beckman que manda um recado aqui pra gente também. E aí, falou agora há pouco sobre a questão do Papai Noel, já foi, eu acho, né? A Zuleika de Lajeado vai ter Papai Noel nos DIC e Parque de Diversão, sim, né? Acho que é a mesma coisa que a outra ouvinte que tinha relacionado Isso. antes. Beleza. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, muito obrigado pela sua participação. Nos vemos no domingo, então, no Até parque. domingo, então. Grande abraço. Nos encontramos lá. Tá joia, bom Valeu, final de semana. gente. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, com a entrevista aqui no Troca de Ideias, 11:06, Independente Notícias, e já voltamos.